Melhor dia, sou Valmir Peixoto, mais uma vez aqui em nosso canal, Estudando Consciente, dando continuidade sobre o autoconhecimento e a reforma íntima. Pois Jesus ele nos ensinou o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim que sai pela boca, pois vem do coração que está cheio. Mas veja bem, não vamos comer qualquer coisa estragada, porque Jesus falou que contamina o homem não é o que entra pela boca. Mas quando ele diz o homem, ele diz o ser, a personalidade, o espírito encarnado. Não a matéria, que é o corpo, né, de matéria, de carne, né, matéria densa. Mas é o que sai, né, o que está dentro do coração, é que nos provoca, que nos leva a nos contaminar, no linguajar que o pessoal costuma dizer, o pecar, né? Ou o equivocar-nos. E por isso que precisamos nos conhecer, nos interiorizar, prestar atenção nas nossas atitudes, o que nos leva a ter tal atitude, o que nos leva a irritar. É nos conhecendo, nos interiorizando, nos olhando, revendo nossos conceitos, nossas crenças, valores, perante a lei divina, como temos vindo comentando. E aproveitar esse momento, né, da quarentena, onde fala, não, é para a pessoa ser solidária, aprender a caridade, mas já teve mensagem, como já comentamos, né, que praticar a caridade já aprendemos, precisamos nos interiorizarmos para estar conosco, né? Só, mas não na solidão, na solitude. E aqui nós recebemos uma mensagem esses dias e compartilhamos, né? Que diz assim: se você sente tédio quando está sozinho, é porque está em péssima companhia. Aí a gente fica assim, se eu estou sozinho, como é que estou em péssima companhia? Sou eu mesmo, né? Minha péssima companhia sou eu. Porque tudo começa comigo, nunca começa com o outro, nunca está no outro, está sempre em mim. Ah, mas que chatice. Mas é verdade sim. A gente precisa estar só. Não sozinho, na solidão, mas só. Estamos sem companhia, então vamos nos interiorizar, aproveitar este momento. Quer dizer, olha só, sem a companhia de encarnado, já que acreditamos na reencarnação, sabemos sobre a reencarnação, sabemos que os espíritos estão sempre ao nosso redor. A qualidade que terá o espírito será a qualidade do nosso sentimento e pensamento. Então, sozinho, sem o encarnado. Neste momento, o filho está fazendo algumas tarefas fora de casa, então eu não tenho a companhia dele, mas eu tenho a companhia de mim e da espiritualidade. Entendeu? E aproveitar, né, esse momento, interiorizar, né? Porque tudo começa dentro de nós. Se começa dentro de nós, a gente precisa ver. Ah, mas sempre o mesmo assunto, sempre repete, né? Tem pessoa que fala, mas é bom. Diz os sábios que a repetição é a mãe da retenção. Um dia nós vamos conseguir reter. E assim a gente vai vendo. Dentro dos ensinamentos de Jesus sobre a lei divina, nós vamos procurando a renovar o conceito, a atitude, a crença. Aí renovaremos, né, a atitude. Conceito, crença e valores, renovaremos a atitude. Por isso que precisamos estar atentos em nós. Jamais em outra pessoa. Vigiar e orar é vigiar nossas atitudes, é vigiar nossos sentimentos, é vigiar nosso pensamento, é vigiar os inimigos interior, como já falamos no vídeo passado sobre as personalidades, a chamada subpersonalidade, que são momentos vividos que criam vida. Aqueles que foram criados no momento dos nossos equívocos, eles necessitam manter-se vivos. Então eles vão influenciar-nos para que continuemos nessa atitude e estar atraindo outras formas de vida, de pensamentos, de momentos iguais. Por isso que muitas das vezes nós batalhamos para continuar no caminho certo.
no caminho da lei divina, da renovação. Aí bate a preguiça, bate uma dor de dente, uma dor de cabeça, bate o vizinho na porta, no portão, para nos distrair, ou comentários maliciosos numa reportagem de uma pessoa que vem trazer, vem conversar. Mas tem uma história de um livro chamado Jonas Contador de História. Não sei se ainda tem, era um programa da Rádio Rio de Janeiro, em qual o locutor pegava livros de Neo Lúcio, outros escritores dali, contava as histórias. E tinha um homem que ele procurava viver o Evangelho de Jesus no seu dia a dia. Aí ele fala sobre demônios, né? Demônios, a gente sabe que tem sua tradução, seu significado para cada língua. E veio o demônio da preguiça, ele venceu. Veio o demônio da discórdia, ele venceu. Veio o demônio do medo, ele venceu. Até que um certo dia ele se prostra na cama e passa muitos anos deitado. Vê o pior dos demônios, o demônio do desânimo. Então que não deixemos o desânimo nos abater. Não tenhamos medo, não fiquemos assim, apavorados com a situação do que estamos ocorrendo no mundo, né? Do coronavírus. Neurótico é a palavra que eu estava procurando. Mas temos fé, isso também é para testar a nossa fé. Então acreditemos, façamos a nossa parte, como já comentamos, e demos nosso segmento na vida. Porque eu preciso estar atento no que eu preciso fazer. Olhar interiormente. Aí eu vou saber por que eu não aguento nem a mim. Não me suporto. Por quê? Sou uma companhia para mim mesmo. Quando eu sinto a solidão, é porque não é a solidão de companheiros encarnados. É a solidão de mim, é a solidão de Deus, é a ausência de Deus, não é a ausência de Deus, é meu afastamento de Deus. Quando eu me afasto de Deus, eu me sinto só. Me sinto com medo, desprotegido. E muitas das vezes nós entregamos a nossa vida na mão de outras pessoas. Pomos a responsabilidade nossa em outras pessoas. Eu digo porque eu também já fiz isso. Estou no caminho, estou me modificando, mas eu já fiz isso. Nos importamos com o que a pessoa diz, né? O que a pessoa pensa de nós. Mas o que eu me importo de mim? O que eu penso de mim? Um amigo, nós estávamos saindo de um terreiro de Umbanda, ele precisava de um tratamento, convidamos ele para ir lá. Então, uma história verdadeira. Ele saiu, Valmir, eu preciso encontrar uma namorada para que ela me cuide de mim. Eu falei, meu amigo, então procura uma cuidadora de idosa, porque aí você vai ser bem cuidado. Não cheguei a falar pagar, mas paga, vai ser cuidado. Porque a gente não deve deixar a nossa vida para que o outro cuida. E nem devemos cuidar da vida do outro, né? Deus nos deu uma vida só para que possamos cuidar. Deu não, né? Emprestou uma vida para que eu possa cuidar. Mas eu, além de não cuidar da minha, muitas vezes eu cuido do outro. O que o outro está fazendo, o que o outro está deixando de fazer. Aí eu expliquei, você precisa arrumar uma companheira, porque um ajudando o outro. Nós cuidamos de criança, né? Pessoas incapacitadas, idosos doentes, ou os enfermos no modo geral. Aí nós vamos cuidar. Uma pessoa que tem dificuldade de andar, né, se locomover, aí vamos cuidar. Fora disso não, quem cuida de nós é Deus. E nós, né? Ele vai nos ajudando a cuidar, nos ajudando a nos cuidarmos sempre de nós. Então como vamos cuidar? No conhecimento. Porque na nossa opinião, digo assim, na opinião minha e de quem me orienta espiritualmente, Jesus falou, esse é nosso entendimento, que tudo nasce do coração.
Então, o sentimento é que vai gerar os pensamentos negativos. Mas já conversei com pessoas que diziam que é o pensamento que gera o sentimento. Mas se eu sou fofoqueiro, é o sentimento de maledicência que me fará a pensar sobre o que eu vou falar mal da vida do outro. Se eu estou orgulhoso, é esse orgulho que me faz a ter pensamento, atitude, no nosso entender, parte do sentimento, vai para o pensamento e que influenciará na minha atitude de desprezar as pessoas. Estou egoísta? Então é esse sentimento de egoísmo é que me faz levar a praticar farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? As pessoas de mais tempo de vida, mais idade, mais experiência, conhecem esse ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então isso é egoísmo. É isso que nós precisamos estar vendo. É isso que a gente precisa estar renovando. Como já foi ensinado em vídeo passado, explicado, né, compartilhado a respeito da mudança, da transformação. E assim nós vamos continuando. Porque Carlos Torres Pastorinho, no livro que ele deixou em vida, ele foi sacerdote católico, assim conta a história dele, secretário do Vaticano. Então ele tinha uma biblioteca com vários títulos, vários pensadores. Ele foi tomando conhecimento da reencarnação, de todas as situações que a Igreja Católica ela não divulga, mas não entraremos em detalhes, né? Cada um é responsável pela sua atitude. E o que acontece? Ele viu, quando Gandhi esteve no Vaticano, assim eu conheço a história, então estou, como a gente fala no popular, vendendo peixe que me venderam, que eu, estudando, fui descobrindo. E Gandhi foi com aquela roupa indiana, que eu não lembro o nome agora, pedir apoio no Vaticano para poder proclamar a independência da Índia e da Inglaterra, né? Se libertar do jugo da Inglaterra. E solicitaram que ele, o responsável do cerimonial do protocolo vaticano, exigiu dele que ele fosse de terno e gravata, né? Que é uma calça comprida, camisa social, sapato, tal, gravata com colete. Esse é o terno mesmo completo. Então ele foi, conta-se que ele foi numa loja, comprou o terno dobrado e entregou o cerimonial do Vaticano. Aquilo foi o gatilho para Carlos Torres Pastorinho despertar-se e militou no movimento espírita. E conta-se também que não mais pôde vender esse livro. Tem esse e tem um outro, que no momento eu não recordo o título, porque eu foquei nesse que a gente está comentando, Elucidações Evangélicas. A família foi contra, né? Depois que ele desencarnou, totalmente católica. Então ele não cheguei a estudar muito, tá? Sou sincero, mas o pouco que eu estudei no início, ele conta que quando Deus cria o espírito, assim, ele não fala como, nem a gente não sabe, mas vamos supor que saia uma centelha dele. Ele diz que essa centelha divina vai se afastando, conforme ele vai se afastando do núcleo, que é Deus, ele vai como se congelando, adensando, e vai se formando, como aprendemos com os espíritos, nos livros que Kardec codificou. O espírito, o início, o princípio espiritual, ele estará no mineral. Segundo Leon Denis, ele sonha, né? Ele dorme no mineral. Aí tem o mundo, o reino intermediário entre o mineral e o vegetal, que ele dorme no mineral, sonha no vegetal, agita no animal, desperta no nominal. Ele vem nessa evolução.
do minério, intermediário, vegetal, intermediário, animal. E o intermediário entre o animal e o hominal são os elementais. Eles vão progredindo até estar na situação que vive o nosso espírito. E existe uma centelha crística no espírito, que é a consciência divina, ou o nome que queiramos dar. É como a cebola. A cebola tem várias camadas. Assim é o espírito. Tem vários corpos que um dia estaremos explicando aos senhores. Mas aí, aqueles que têm conhecimento espírita através do kardecismo, vai dizer que Kardec só falou que só existe 3 corpos. A gente está entrando nesse assunto mais ou menos para chegar na parte que queremos explicar sobre o porquê sentimos a ausência de Deus de nós, ou porquê nos afastamos de Deus. Diz que mas Kardec não teve tempo de estudar, tá? De dissecar o assunto sobre os corpos. Então ele fala só 3. Espírito, perispírito e matéria. Beleza. Mais ou menos uma aulazinha a respeito básico, um compartilhamento. Então o que acontece? A cebola não tem várias camadas? Assim somos nós no nosso interior. Por que nós não conseguimos manter contato com Deus? Então, se nós sabemos sobre a reencarnação, nós vemos cometendo menos equívocos do passado, em várias vidas passadas. Como se fosse criando essas películas, essas divisões que vai bloqueando o nosso contato com esse Deus interno, com essa centelha crística. Sentir a vibração. Uns dizem centelha crística, aí vai ouvir dizer o elfo, né? Outros vão dizer que é o ser crístico, outros vão denominar o ser divino, e assim vai, né? Os nomes, então, vai variar segundo a filosofia. E aí nós vamos nos afastando desse eu verdadeiro. Vamos criando as camadas, a camada é orgulho, é egoísmo, é a maledicência, o preconceito, a inveja, todos esses defeitos de caráter que nós temos. Ah, mas então como a gente vai ter que tirar? Nós vamos ter que tirar essas camadas. Né? Vamos retirar de nós a camada. Camada por camada, para depois que essa irradiação crística, que é o amor divino, o amor puro, muitos dizem o amor ágape, porque na palavra grega, na língua grega não tem a palavra amor, é ágape. É o amor divino, o amor incondicional em que nós precisamos aprender a viver, que no futuro a gente vai estar fazendo vídeo também, tá bom? Só assim, uma pincelada rápida para a gente entender. Aí entra aquela parábola que nós falamos da outra vez, que Jesus disse que um homem rico, muito rico, descobre que num terreno existe um tesouro muito valioso, vende todos os seus bens para comprar, escavar e retirar esse tesouro raríssimo. Aí trazemos ele não na letra, mas no espírito do ensinamento. É cavar em nosso interior. É ir tirando camada por camada. Ah, mas é difícil. Aí, Léo, nós sugerimos que a espiritualidade sugere, psicólogos, terapeutas encarnados também, que precisamos mudar o difícil para o trabalhoso, porque a mente ela acredita que é difícil. Mas Jesus falou que não seria fácil. Portanto, que ele diz, o jovem, né, com dinheiro, era rico, Jesus convida ele para caminhar, ele diz, pô, dá um tempinho que eu vou desfazer dos meus bens. Não está escrito assim, tá? Eu procuro gravar de um jeito mais fácil e explicar de um jeito mais fácil. Aí Jesus cita, quem pega na charrua, que é na enxada, não olhe para trás, continua. Então a gente vai cavando dentro de nós. Dentro da lei divina, nós vamos procurar renovar o conceito, a crença, os valores, para refletir nas nossas atitudes. Aí nós começamos. Por isso que nós sentimos a solidão. Né?
sim, muitas das vezes não suportamos nem a nossa própria presença, como diz essa mensagem no início. Eu já passei por isso, tá? Não suportava. Eu sempre estava querendo fazer alguma coisa, sempre estava contando piada, fazendo fofoca, porque achava que falar mal do político não era fofocar. Era meu direito de criticar o político. Eu não me punha no lugar. Era vendo um filme, ou vendo tal, ia para a rua, não parava quieto. Porque eu não queria me olhar. Fugia de mim. Então começamos a caminhada, interrompemos essa caminhada, né? Tivemos um descarrilhamento por deixar o ego falar mais alto e se revoltar contra mim e contra Deus. E deixava as coisas para os outros, agradava para ter amizade, né? E aí a gente vai vendo como esses pontos de fuga, né? Uns fogem no álcool, outros tipos de droga. Não, veja bem, não estou criticando. Estou trazendo aquilo, compartilhando o que eu aprendi. Eu aprendi assim, né? Os métodos de fuga. Se importando com o que os outros falam, se arrumando. Outros vão para baladas, né? Procurando sempre no externo a felicidade. Mas verdadeiramente a felicidade mora dentro de nós. Já comentamos, Carlos Torres Pastorini diz que a felicidade é Deus, Deus habita em nós, a felicidade habita em nós. Então procuraremos nas coisas internas a felicidade. Ah, mas eu queria encontrar a paz. Gandhi diz que não existe caminho para a paz é o caminho. Então tudo está dentro de nós. No kardecismo a gente aprende, está no Evangelho, que a felicidade não é deste mundo. Mas que mundo? Aí muitos acham que é de outro mundo, outro planeta. Não é do mundo externo, é do mundo interno. Entende? Aí, continuando, a pessoa sempre transfere. Quando a gente começa a nos modificar e somos sinceros no falar, as pessoas nos tiram como grosso, como arrogante. Mas não importa, não devemos importar. Procurar não ferir. Isso é importante. Mas não importa se a pessoa acha a gente grossa. Então sejamos incisivos, firmes no que falamos. Coeso do que estamos dizendo. Com certeza do que estamos falando. Agora, se a pessoa não gostar, isso é um problema dele. Tem uma situação que a pessoa emprestou uma escada de alumínio, amassaram, aí ele ia pedir o parente para guardar na casa dele. A esposa dele virou e falou assim: por que você fala que não vai emprestar? Aí ele comentando comigo, mas eu falei assim: não, cara, correto, concordo. Se você me pede algo emprestado, eu não te empresto, e você fala para você, não tenho, mas não vou emprestar, isso é um problema teu se você não vai gostar. Então a gente continua muitas vezes se importando do que o outro vai achar, do que o outro vai ver, do que o outro vai dizer, não ao outro. A reforma íntima é individual, como o nascimento e o falecimento do corpo físico, ou como falamos, o desencarne, né, que é se despir do corpo físico. É individual. Ninguém quer morrer com ninguém, quer? Então, nós nascemos só. Ah, mas e quando nós sejamos só? Cada um é um ser. Desencarnamos só e a reforma íntima só, com a ajuda divina e dos guias e mentores. Não se importar. Ah, mas fulano vai achar que eu estou com a roupa assim, né? Uma roupa passada. Não importa. O importante é o interior. Claro, o asseio, tudo isso é importante do corpo físico. Cuidar da parte espiritual e material, isso precisa ser feito. Não valorizar muito o material, mas procurarmos ser do que darmos o valor do ter. E assim a gente vai conseguindo a modificação, a transformação, sabe? Olhando no que eu posso mudar. Nunca transferir a responsabilidade de nossa mudança, o cuidado da nossa vida ao outro.
Ah, mas aí entra a parte da decepção também. Por que eu sofro decepção? Aí as pessoas viu aqui falando, ou um outro expositor, numa casa cartesista que nós frequentávamos, uma vez uma pessoa chegou, uma pessoa amiga, o palestrante tal, né, o expositor tal, ele é grosso, ele fala isso, mas ele fez isso. Eu falei, ué, mas ele é ser humano, ele está no caminho. Então a gente vê a pessoa falando bem, né, explicando toda a situação da vida, mas nós esquecemos o seguinte: Deus nos deu uma boca, 2 ouvidos, os 2 pés da boca. Então o que eu falo, o que eu compartilho, estou ouvindo. Então eu preciso colocar em prática. Mas ainda estamos muito humanizados, né? Então temos ainda alguns defeitos que nos levam, num momento a gente não está bem conosco, a gente acaba falando algo que fere, a gente acaba destruindo alguma coisa que falamos, né? Mas não é o único. Eu sempre dizia, gente, olha só, o único que fizesse algo que nos decepcionasse, aí nós estaríamos lascados, era Jesus, que é um ser crístico. A Mãe Maria, que é um ser crístico. Você entendeu? Então aí ela ficou assim, a pessoa ficou, não, você entendeu, compreendeu? Procura analisar, não acredita no que eu falo, analisa. Então ainda somos falhos, por isso que sofremos decepção. Idealizamos, né? As mulheres idealizam aquele homem perfeito, o homem idealiza a mulher perfeita, mas são todos cheios de defeitos e qualidade. Aí é onde sofremos a decepção. Então precisamos retirar essas películas, essa barreira. Por exemplo, eu estou aqui gravando, mas existem pessoas ali fora de casa. Não estou vendo, nem elas estão me vendo por causa da barreira, então, da parede. Então eu preciso tirar essas barreiras, essa barreira, né? Lembra da cebola? Cebola tem várias capas, né? Várias divisões dela. Se for tirando, você vai tirando parte por parte. Dentro da cebola existe um bulbozinho da onde nasce o pé da cebola, a planta. Então seria assim: Deus está lá dentro, com centelha divina, e eu preciso tirar essas partes, essas películas, né? Através do trabalho, através da reforma íntima, da modificação. Ô cara chato, né? Sempre falando. Mas volto a dizer, dizem os sábios, comentam, ensinam, que a repetição é a mãe da retenção. Aí nós começaremos nos conhecendo, aí vamos começar a ter prazer de viver conosco. Aí começaremos a sentir as vibrações divinas, as emanações da centelha crística, e não nos sentiremos mais solidão, solitude. Não sentiremos, começaremos a sentir a nós, os companheiros espirituais, Jesus, Maria, né? Essa centelha crística vibrando, nos dando força para caminhar. Assim vamos continuando. E a gratidão, mais uma vez, por vocês me ouvirem. Comentem, né? O pessoal que assiste, tem meu zap. Comente alguma coisa no zap. Aqueles que não têm, eu divulguei no Facebook, mande pelo Messenger, né? Alguma coisa, alguma crítica, alguma sugestão. Olha, você precisa mudar nisso. Eu tenho uns amigos que ajudam, né? Até gostaria de deixar um grande abraço para o Luiz Bombeiro Civil, para a Ana, a mãe do meu amigo Roberto, a amiga Eunice, que tem me ajudado, a Leila, a esposa do Roberto, também tem ajudado com alguns comentários no que eu posso modificar. Eu estarei muito grato a cada um que puder sugerir
né? Se quiser também sugerir algum tema, estamos aí, vamos nos preparar para conversarmos. Mais uma vez, peço a vocês que se dê o joinha, né, o likezinho, gostou. Se inscreva quem ainda não se inscreveu, compartilhe, nos ajude nessa tarefa que Deus nos concedeu de compartilhar conhecimento. Tá bom? Mais uma vez, gratidão. Fique com Deus e com a espiritualidade amiga. Assim seja e será.